Fala, meus elétrons! Tudo tranquilo? Na última aula a gente conversou sobre a técnica de radioscopia. Então vimos que é uma técnica utilizada para monitoração em tempo real, onde você consegue ver muito bem o contorno dos objetos. Na aula de hoje a gente vai começar pela técnica mais poderosa de todas, que é a tomografia industrial. É uma técnica que você consegue ver estruturas internas e formar objetos virtuais do modelo que você quiser. Apesar de ser extremamente poderosa, é uma técnica que não é muito utilizada dentro da indústria por conta do seu alto custo. Vamos lá? Então, a tomografia computadorizada é um método diagnóstico por imagem que utiliza a radiação X e permite obter a reprodução de uma seção de um objeto em quaisquer um dos três planos do espaço. Ou seja, você tem um objeto e você consegue ter dali uma seção, uma parte desse objeto em qualquer uma das três dimensões. Então você pode ter cortes em quaisquer direções que você desejar. A característica dessa técnica é que ela produz imagens em fatias ou slices. Então você vai formando dezenas e centenas de slices e depois você consegue agrupar essas fatias e formar um objeto tridimensional. Essa técnica é poderosa porque você vai fazendo camadas cada vez menores e mais precisas, e com isso você tem uma riqueza de detalhes muito grande. Eric, qual é o equipamento que você utiliza para fazer tomografia industrial? Primeiro eu estou colocando para vocês um tomógrafo utilizado em medições humanas. Esse equipamento ele é constituído por uma carcaça chamada gantry, aonde você encontra o tubo de raio-x, os detectores que são formados por cristais de cintilação, a mesa onde fica a pessoa, um gerador de tensão que alimenta o gantry e por fora um computador que analisa essas imagens. Bom, quando você tem um tomógrafo humano, você tem dentro do gantry o anodo e o catodo, que normalmente ficam liberando radiação. Essa radiação ela gira, tá? Então você tem esse anodo e catodo fornecendo radiação que fica girando, ao contrário do detector, ou seja, o detector gira junto com a fonte. Então a pessoa vai ser irradiada a 360 graus. Já quando a gente tem um tomógrafo computadorizado para uso industrial, ele tem um esquema um pouquinho diferente, tá? Nesse esquema eu estou colocando para vocês dois tomógrafos, um em cima e um embaixo. O tamanho do tomógrafo pode ser modificado dependendo do valor desse tomógrafo. Então, basicamente, você tem uma fonte de raio-x, que ela fica estática, um porta-amostras e um detector que fica em frente a essa amostra. Bom, o que acontece? Essa fonte de raio-x ou raio-gama, ela emite a radiação, o porta-amostras gira com essa amostra e o detector, ele recebe essa informação subindo e descendo. Então, nesse caso, não é o detector que gira, e sim é a amostra. Do lado direito, eu estou colocando para vocês um esquema de um tomógrafo real. Então, você tem a emissão de raio-x, a minha amostra que fica girando e o detector que sobe e desce recebendo esse sinal. Então, a estrutura de um tomógrafo industrial é um pouco diferente da estrutura de um tomógrafo médico. Mas quando a gente fala de tomografia, a gente tem que pensar numa coisa chamada número de canais. O que são número de canais, Eric? São o número de imagens obtidas em uma volta, ou seja, em 360 graus. Dependendo do número de canais, eu vou ter mais ou menos imagens obtidas nessa amostra. Quando eu falo 8 canais, eu estou falando que eu estou obtendo o quê? 8 imagens por giro. 32 canais, 32 imagens por giro.
64 canais, 64 imagens por giro. Quanto mais imagens, melhor a qualidade da imagem obtida. Então você consegue fazer cortes cada vez mais precisos e mais reais. Só que essas técnicas levam 2, 3, 4 horas para serem feitas. Quando você tem tomógrafos um pouco mais sofisticados, você pode ter 2 tubos e 2 detectores de 64 canais. Então você tem uma aquisição muito mais rápida e ainda assim uma imagem bem precisa. Beleza? Como toda técnica, a tomografia industrial ela apresenta vantagens e desvantagens. Como vantagens, a gente pode conversar sobre a obtenção de imagens em cortes sem superposição. Ou seja, você consegue fazer cortes em qualquer direção e você consegue ter esse corte extremamente limpo, sem a interferência de outras partes. Então você consegue pegar um determinado corte numa direção e analisar de maneira bem precisa aquela região. Segunda vantagem, sensibilidade com diferenças de densidade da ordem de 0,5%. Ou seja, essa técnica ela apresenta alta sensibilidade para a obtenção de imagens e você consegue ver uma riqueza de detalhes. Como você tem alta sensibilidade, você vê muita diferença de densidade, ou seja, diferença de contraste. E com isso você tem uma alta qualidade de imagem. Terceira vantagem, identificar os componentes dominantes das estruturas. Então você consegue, pela riqueza de detalhes, analisar a estrutura daquele material, daquele objeto, e além disso, se você tiver acoplado um programa de análise de imagens, você pode trabalhar em cima dessa imagem e obter informações mais ricas ainda. Última vantagem, possibilidade de processar a imagem a qualquer momento. Então, como esse processo leva 2, 3 horas, e caso você ache uma parte interessante, você pode analisar uma determinada área já enquanto o resto da análise está sendo feita. Então você pode já ir adiantando uma parte do seu processo, do seu procedimento, enquanto o seu processo de aquisição da imagem ainda está sendo feita. Como desvantagem, a gente pode falar alto custo. Esses equipamentos eles são muito caros, na faixa de 1, 3, 5 milhões de reais. Então, ele limita a utilização de pequenas indústrias. Então, normalmente as indústrias, quando precisam fazer alguma análise muito específica, elas levam para um centro de pesquisa ou universidade e fazem o ensaio lá. Limitação de planos de corte e equipamentos mais antigos. Eu falei para vocês que, dependendo do número de imagens que eu tenha numa determinada volta, eu vou ter maior ou menor qualidade. Então, quando eu tenho menos imagens por volta, eu tenho menos detalhes. Então, eu consigo limitar, eu sou limitado a um certo plano de corte. Então, se eu tenho menos detalhes, eu consigo observar menos planos. Próxima desvantagem. Radiação ionizante em meio de contraste iodado em humanos. Ou seja, quando você está fazendo exames com humanos, muitas vezes você não consegue obter a qualidade que você deseja. Então você pede para aquela pessoa ingerir um radioisótopo que vai facilitar a diferença de contraste no seu corpo. Então esses exames contrastados utilizam radioisótopos que são radioativos. Então você está colocando aquela pessoa a um determinado risco. Se você está colocando a pessoa num risco, você está apresentando uma desvantagem. E a última desvantagem é a limitação do tamanho das peças. Normalmente, tomógrafos industriais eles conseguem trabalhar com peças pequenas ou de médio porte. Eles não trabalham com ensaios de grande porte, porque você tem uma limitação de tamanho e potência da minha máquina. Então fica inviável aquele equipamento girar se ele for de um tamanho muito grande. A sua imagem não vai ter qualidade. Então você tem a restrição do tamanho da peça para pequenas e
médios tamanhos. Então isso limita muito a aplicação dentro de uma indústria, fazendo com que você não tenha essa técnica tão utilizada. Beleza? Galera, então a aula de hoje a gente conversou sobre tomografia industrial, vimos o princípio e um pouco do equipamento. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a imagem e a aquisição dessa imagem. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron.